O GMB One de hoje fala com Marcos Fortunato. Ele é o diretor-presidente da TICTABS. Marcos, como vai? Gostaria que você se apresentasse aos nossos visitantes, aos nossos leitores, aos nossos parceiros aqui no Brasil. Bom dia, Gildo. E um grande abraço para o Carlinhos. Vocês da Games têm dado para o ramo e os nossos negócios uma cobertura desde o início dos bingos até hoje, e vamos continuar nessa luta. Perfeito. Queria que você se apresentasse, então, para todos nós. Sim, com certeza. Basicamente, Gildo, vamos dizer, a minha trajetória é um pouco diferente das trajetórias normais no ramo de jogo. Eu sou carioca, nasci no Rio, porém estou radicado nos Estados Unidos há 42 anos. Então, eu sou um carioca meio falso, falo português sem sotaque. Pessoal que me perdoe se de vez em quando sair uma frase que não faz sentido nenhum, que o meu português ainda é um pouco limitado, apesar de não ter sotaque. Eu moro nos Estados Unidos desde os 4 anos de idade. Minha carreira empresarial iniciou primeiramente, eu fui consultor de empresas, em reestruturação de empresas, que me levou pelos Estados Unidos inteiro. Morei na Austrália, morei na Malásia, morei na Nova Zelândia, e por volta de 1990 decidi tirar a gravata, queria uma coisa mais leve, e me encontrei em Las Vegas. Me mudei para Las Vegas, onde eu tinha um irmão que morava aqui, e no início era só férias. Entrei no ramo de jogo, comecei como croupier de dados no Western Hall, downtown Las Vegas. A minha carreira de croupier durou 8 dias, depois de descobrir que não dava muito dinheiro e ficar em pé 8 horas por dia não era o meu ramo. E entrei de volta na consultoria empresarial, que me levou de volta para São Paulo. Em 1992, começou no Brasil a conversa de bingos, e eu acabei virando dono de 3 bingos em Santa Catarina e 2 bingos em Goiás, que todos, sem exceção, e eu tenho orgulho de dizer isso, que é parte da minha carreira, todos foram fracassos. Todos. Todo centavo que investi, perdi 100% de tudo. Os bingos eram um fracasso. Pouca movimentação, pouca renda, alto custo dos direitos trabalhistas do Brasil, que eu ainda estava aprendendo, foram verdadeiros fracassos. Porém, por volta de 93, eu inaugurei um bingo na pousada do Rio Quente, em Goiás. Aí aconteceu o que me faltava. Máquina de vídeo bingo foi legalizada. E na pousada do Rio Quente, poucas pessoas sabem disso, recebeu as primeiras 47 máquinas legais no Brasil. Não as primeiras máquinas no Brasil, porém as primeiras máquinas legais no Brasil, que eram da companhia da IGT, cujos jogos que estavam nas máquinas eu tive o prazer de ir a Reno e fabricar junto com eles para trazer para o Brasil, e me encontrei agora operador de máquina, um ramo novo, descobrindo, junto com meus funcionários, como funcionava. Era ainda moedinha, e foi um duro começo. Dentro de um ano, eu fui convidado a ser vice-presidente da Sodec, que montou aqui no Brasil a Sodec do Brasil, que foi a empresa que trouxe as primeiras máquinas de videobingos legais para o Rio de Janeiro, no Bingo Arpoador. 100% do floor do Bingo Arpoador era nosso na época. Isso durou mais ou menos 2 anos, e até a Sodec se retirar do mercado, e eu, junto com alguns sócios, compramos a Sodec do Brasil. E dali começa a minha carreira, vamos dizer, eu diria uma carreira de mais prosperidade no ramo de jogo. Com
O advento de vai, fecha, abre, fecha, o que nós passamos durante aquela época. Não foi fácil? Não foi fácil. Nós expandimos a empresa para outros estados do Brasil, mas mais ou menos se concentramos no Rio de Janeiro. Em 1998, eu decidi retornar aos Estados Unidos com a empresa aberta no Brasil e fui pioneiro e sócio fundador, junto com outros sócios, da FBM. Eu fui o primeiro presidente da FBM. Fábrica das máquinas. Sim, não a Fabama, a FBM, a parte americana. Tá. A parte americana. E isso durou mais ou menos uns 7 anos, onde nós tivemos o prazer de iniciar o México, iniciar as Filipinas e também operações nos Estados Unidos. Por volta de 2007, 2008, eu saio da FBM e monto a TicTabs. Já somente eu como sócio, graças a Deus, e montei uma empresa, eu trouxe os meus funcionários junto comigo, e a ideia da empresa no início não era internacional, era para explorar o mercado americano, juntamente com um pouquinho do DNA que a gente sempre fala brasileiro. O que nós aprendemos no Brasil e como nós podemos ser diferentes nos Estados Unidos, que eu achava que poderia dar uma nova roupagem a produtos nos Estados Unidos. E nossa primeira licença de fabricante foi no estado de Maryland, expandimos para Virgínia, e hoje eu tenho máquinas nos estados de Maryland, Virgínia, Georgia, e Kentucky, e alguma coisa iniciando em Oklahoma. Mais voltado para slot, o mercado americano não é de videobingo, e ainda é uma pena, porém o cliente americano ainda é o cliente de um botão só, ele não deseja pensar. Então, enquanto os americanos acham que slot é mais sofisticado que videobingo, videobingo é muito mais sofisticado do que slot. Videobingo, eu sempre digo que é uma mesa eletrônica. Você tem que tomar decisões durante uma partida, e isso atrai o mercado latino e, infelizmente, não atrai muito o americano, que prefere apertar um botão só. Nós tivemos muito sucesso, principalmente no estado de Maryland, onde o mercado de pull tabs, que é uma slot, porém com definição padrão de resultados, nós somos líderes até hoje. Iniciamos em Maryland em 2003, já estamos no mercado até hoje e somos líderes absolutos daquele mercado. É um mercado que tem uma renda de aproximadamente $320 por dia por máquina, ou seja, um mercado altamente rentável, com impostos devidamente altamente arrecadados. Segue o mesmo conceito, né? Segue o mesmo conceito, porém eu estou lá desde 2003, sem um atrito, sem uma ameaça, sem nunca ter sofrido nenhuma pressão ou pensamento que vai fechar. Todo mundo lucra, funcionário lucra, empresário lucra, e o Estado, na realidade, lucra a maioria da renda. E com isto, a minha equipe de desenvolvimento cresceu e eu fiquei com mais engenharia do que eu consumo. Então, nós começamos a expandir para fazer jogos, principalmente na parte de artes gráficas, matemática e programação, para outras empresas. Então, hoje a TicTabs já produziu, eu diria, mais de 60 jogos para terceiros. Tem jogos em Las Vegas, que são nossos, programados, desenhados, a matemática é nossa, porém, por questão de contrato, eu não posso divulgar aqueles que eu fiz, que pertencem a terceiros, a empresas. Mas me orgulho em andar pelos cassinos os cassinos em Las Vegas, e ver meus jogos, ou seja, jogos feitos por brasileiros, dentro do Venetian, dentro do Wynn,
dentro do Mandalay Bay, e isto é a parte que o Brasil não conhece. Eu tenho um pouco de, vamos dizer, decepção com o que acontece no Brasil em relação a jogo, muito devido que os empresários brasileiros que foram criados na época do videobingo, tipo um Johnny da Zitro, que domina absolutamente o México, com sua competência, seu prestígio e os seus produtos, um Rui Francisco e o Renato Almeida da FBM hoje, que são absolutos no mercado asiático, absolutos. Segundo lugar, nem chega perto. E brasileiros do ramo, e eu que, num pequeno exemplo, sou líder em Maryland. Quando se olha jogo para o Brasil, se pensa sempre no mercado internacional que vai trazer riqueza para um país. E isso eu não acredito, eu acho que o nosso ramo é feito domesticamente com empresários locais que entendem a cultura, entendem o povo, entendem a política do país, as leis do país, e eu acho que o Brasil está cometendo o maior erro da vida deles, discutir cassino resort hoje, ligado a jogo num momento que se usa turismo como a desculpa para legalizar cassino, mas o fomento do turismo se dá com segurança, não com jogo. Se dá com o país, né? Não, é segurança. O Irã recebeu mais turistas do que o Brasil ano passado. O Irã recebeu mais turistas que o Brasil ano passado. Jogo não vai mudar a realidade turística do Brasil. Okay? O que vai, principalmente cassino. Okay? Quando se olha jogo, eu vejo o exemplo das Filipinas. Jogo para os filipinos, ele sabe que o jogador é local, o negócio é local e o governo é o terceiro maior ramo do país e o dinheiro é local e fica no país, não é para fora. E quando se olha o Brasil, fala-se em grandes resorts que a minha experiência, morador de Las Vegas há 22 anos, é exatamente a oposta. Quando eu leio, é exatamente a oposta. Quando eu leio sobre o exemplo de Singapura, se a China tivesse jogo, Singapura estava falida. Estava falida. Okay? Singapura não é exemplo para nada em relação ao Brasil. Singapura é apenas um prédio numa ilha fomentada por turistas chineses, que não podem jogar em seu país. O turista da América Latina, do mundo todo, pode jogar em seu país. Ir para o Brasil para jogo é contrapartida, não vai acontecer. Pode ser apenas uma ferramenta a mais da indústria do turismo, né? Não, e eu lhe dou um exemplo bem claro de Las Vegas, que eu converso muito com brasileiros e tento explicar isso. O turista, quando vê Las Vegas, sempre pensa no strip, nos cassinos do strip. E, na realidade, Las Vegas é muito maior do que isso em termos de jogo. São 136 cassinos e 1.600 salas de jogo em Las Vegas. Eu posso jogar no supermercado, eu posso jogar em qualquer bar da cidade, okay? Eu posso jogar em postos de gasolina. Tem mais máquina. Aeroporto. Tem mais máquina fora de cassino do que dentro dos cassinos. Claro, o glamour, os teatros, os melhores restaurantes estão dentro dos cassinos. Porém, o jogo da cidade está fora do strip. O strip é para turista. Ele atrai turista. Porém, o strip também quebra praticamente toda a atividade econômica local. Ou seja, restaurantes sofrem, bares sofrem. Então, os bares e restaurantes vivem
do turismo local e unicamente do pessoal que mora aqui. E o turismo está localizado no Strip, mas não jogo. Não jogo. E sempre se confunde um pouco que se pode fazer uma réplica disso no nosso país. Isso não vai acontecer, até porque eu moro no deserto. As minhas opções de lazer são limitadas. No Brasil, a opção de lazer, um Rio de Janeiro, em vez de o turista que chegar no Rio de Janeiro não vai para a mesa, ele vai para a praia. Ele não quer a mesa. A mesa ele joga na cidade dele, da onde ele veio. Okay? Então, isso é Quando eu escuto o Ministério de Turismo falar sobre fomento de turismo através de cassino, resorts, primeiramente investe em segurança, que os turistas virão. E depois tivesse uma ferramenta a mais que é o cassino, né? Sim, mas a ferramenta a mais que é o cassino, primeiro vamos estabelecer o jogo no país. Okay? E não cassinos. Cassinos não é jogo. Cassino é restaurante, é boliche, é teatro. Isso é cassino. Então, os meus amigos que moram aqui em Las Vegas, quando a gente se refere à palavra cassino, é para se encontrar, para tomar uma cerveja, para ir a um restaurante que a gente está afim, e não para jogo. Eu não tenho problema de admitir, a última vez que uma máquina, uma mesa viu $1 meu, eu estou indo para 18 anos que eu não jogo. Mas eu frequento os cassinos da cidade para lazer. Puramente para lazer, não para jogo. Nós aqui não temos essa conexão entre jogo e cassino. Cassino, para gente que mora aqui, é um complexo de lazer. E hoje, falando em Las Vegas, falando nos Estados Unidos, quantas máquinas em operação a TicTabs possui? E complementando, quantos jogos estão em outras máquinas, que a gente poderia fazer aí um apanhado de qual seria a grandiosidade desse processo? Olha, a nossa livraria entre jogos que já se aposentaram e jogos que estão em atividade, é basicamente 160 jogos que nós criamos desde 2007, que é vamos dizer, um número muito significativo. Em termos de máquinas operando os nossos jogos, eu calculo que hoje, se eu pegar todos os mercados, máquinas minhas e de terceiros, nós estamos caminhando para 7.000 máquinas. Meus parabéns. E como é desenvolver e fazer tudo isso nos Estados Unidos, sendo um brasileiro, vamos imaginar esse DNA brasileiro, como é um empresário brasileiro fazer tanto sucesso no mercado que é de ponta, sendo que no Brasil não existe jogo? Eu tive um pouco de sorte no sentido que eu sou um brasileiro, porém fui criado aqui, então inglês é minha primeira língua, eu tenho uma certa, vamos dizer, o mercado de jogo me vê como um americano com experiência no Brasil. E eu uso o Brasil para minha vantagem, porque todo americano, sem dúvida nenhuma, quer descobrir o que o brasileiro tem, que eles não têm, não possuem em relação ao desenvolvimento de jogos. Você pega todas as empresas brasileiras, pode ser a menor que você pode imaginar, feita de 3 funcionários até uma Zitro, e você vai descobrir que todos nós temos algo em comum. A nossa criatividade é um pouquinho além, mas nossa criatividade vem do que nós fomos expostos na época dos bingos do Brasil, que começou com bolinha e cartela e foi evoluindo para slots temadas em bingo, começou com moedinha, que passou para noteiro. Se você voltar ao início de máquina no Brasil, a máquina recolhia imposto live. Você ganhava e a máquina retia o imposto. E isso é uma demanda de programação absurda que brasileiros tiveram que ensinar americanos a fazer. Então, eu tenho muita facilidade
em fazer negócios nos Estados Unidos devido ao fato que eu sou brasileiro. Muita, muita. E o americano do ramo reconhece a estrada que a gente caminhou. Eles reconhecem, não só a mim, a qualquer brasileiro que quiser fazer negócios aqui. Agora, as leis do país são sérias. Ou seja, você tem que trazer a bagagem de criatividade e deixar no Brasil um pouquinho aquele jeitinho, as facilidades que não existem. Aqui tudo é auditado, tudo é extremamente regulamentado. Uma licença de jogo pode levar 2, 3 anos para se conseguir. Você será investigado por 20 anos da sua conta bancária. Toda a transação, até hoje, eu sou obrigado a reportar. E eu sofro auditorias anuais da minha empresa, 2 as comissões de jogos. Então, é um ramo que, se andar direito, tem para todo mundo, é um mercado livre. Mas... quando você vai fazer negócios no Brasil, como é que você vê o processo de legalização dos jogos aqui no Brasil? Eu vou quebrar isso em 3 partes, porque eu falo muito sobre isso. Se você me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, as malas estavam prontas e eu estou pronto para embarcar e mudar a empresa inteira para o Brasil. De uns tempos para cá, eu acredito que nós, do ramo de jogo, se criou uma nova indústria no Brasil. Uma nova indústria, um novo negócio chamado Agora Vai. O Agora Vai está matando esse país, porque todo ano vem para minha mesa, agora vai, agora o Brasil vai legalizar, agora vai, agora vai. E eu já estou no 3º momento que é quase... Gildo, nós não somos mais jovens. Okay? Eu tenho filhos no ramo de jogo, então eu hoje trabalho para eles, porque eu não tenho muita esperança num Brasil aberto brevemente. Eu simplesmente não tenho. Eu hoje faço parte daquele grupo que está de braço fechado e não quer implorar a meia dúzia de deputados que legalize o que a maioria quer. Okay? Eu não acredito que nenhum político brasileiro precisa ser convencido dos benefícios que o jogo pode trazer para o país. Isso está mais do que dito. Mas, infelizmente, hoje, o país que a gente vive, o político muda de ideia de noite para o dia. 2, nós não sabemos se ele nem termina o mandato. Okay? Faz parte. Que esse é o país que nós temos. Right? E 3º, é falar de quando vem todo aquele ranço de criminalidade, lavagem de dinheiro, e os brasileiros do ramo de jogo internacionalmente não tem um escândalo. Eu não conheço um escândalo de empresa brasileira fora do Brasil. Não conheço. Não, simplesmente não conheço. Eu conheço muitos escândalos de empresas que estão sendo vinculadas no Congresso, que vão se implantar no Brasil. Essas empresas têm escândalo. Mas os brasileiros não têm. E quando se fala em jogo do Brasil, sempre é de dentro para fora. E de fora para dentro. Eu nunca entendo por que o Brasil não busca os empresários locais, os empresários brasileiros que podem fazer, pelo menos estabelecer jogo regulamentado no país. Okay? Nós já aprendemos a nossa lição. Então, eu hoje estou mais, vamos dizer, aposentado da luta sem perder a esperança. Tá certo. Então, um dia isso vai acontecer e aí espero que você faça bons negócios no Brasil como um empresário, como você mesmo falou, um brasileiro americano ou um americano brasileiro, né?
Eu posso virar os dois, tanto faz. Mas é um sonho que eu tenho, porém já foi uma realidade. Eu já acreditei. Hoje em dia eu estou um pouco mais, vamos dizer, com o pé atrás. Eu hoje vejo eu ainda tenho, eu tenho esperança que nós podemos ter um mercado legalizado, regulamentado no país. Mas eu não quero depender da boa vontade de um grupo muito restrito que nem de jogo entende. Eu prefiro um país que dá o direito de escolha ao cidadão. Nem todo mundo vai jogar. Se jogo abrir no Brasil, nem todo mundo vai jogar. E eu tenho uma coisa até muito interessante, que é um motivo de piada que eu faço quando eu falo com brasileiros. Las Vegas, nós temos mais de 5.000 restaurantes, 136 cassinos, temos atualmente 126 salas. O comércio de maconha legalizada, okay? 21 prostíbulos e o cidadão e 500 igrejas. E o cidadão tem direito de escolha de lazer. Com essa pandemia atual, apenas as igrejas e os prostíbulos estão fechados. O resto está aberto. E insegurança? E segurança. Agora, só para finalizar, eu queria que você fizesse um rápido apanhado do que significa para você, para TicTabs, o jogo online. O jogo online, para mim, significa um mercado de oportunidades. Eu programo e forneço muito produto para jogo online, apesar de eu não operar e nunca tive envolvido em fornecimento de jogos online. Porém, eu programo e distribuo muito jogo que outras empresas colocam online. Então, para mim, é um mercado de oportunidades e não um mercado que eu me envolva. Mas você acredita que ele pode ser um mercado para o futuro, especialmente depois desse pós-pandemia, em que todo mundo ficou em casa, todo mundo se recolheu? Pode ser um caminho para que o jogador continue jogando sem ter necessariamente de ir a um cassino presencial? Eu acredito que o jogo online é ideal para um país como o Brasil, que é proibido. Mas em termos de land-based, ou seja, jogo em estrutura e jogo online que eu jogo no meu telefone, jogo no laptop, eu lhe dou uma experiência própria. Desde que começou a pandemia, todos os mercados onde eu tenho atividade voltaram a 50% do seu tamanho. Ou seja, a cada máquina uma é desligada ou só apenas 50% da população pode entrar nos cassinos de cada vez. A minha experiência, e eu não sou única, eu conheço várias empresas que eu tenho acesso a dados que dão a mesma experiência, nós estamos hoje faturando 118% do que faturávamos antes da pandemia. Ou seja, com 50% do mercado, eu estou ganhando 18% a mais do que ganhava. Então, a pandemia e jogo online eu não faço conexão, porque atualmente os meus negócios estão abertos. Apesar de 50%, eles na realidade estão faturando mais do que faturavam. Meus parabéns, essa mágica precisamos entender. Não, mas é fácil de entender. Devido aos estímulos que o governo americano deu aos cidadãos. 2, as pessoas não têm o que fazer. Então, as pessoas estão buscando salas de jogos, cassinos, para o seu entretenimento, porque nós estamos chegando no limite depois desses meses todos em casa e todo mundo quer sair. Tá certo, está contado o segredo. Mas para o Brasil, jogo online, eu convivo com jogo online em vários
jurisdições internacionais que eu tenho negócios e nunca tive, vamos dizer, pró ou contra. Para mim é mais um ramo de jogo, é mais uma mesa. Se for roleta, blackjack, baccarat, tanto importa, é jogo. E jogo é o que importa. Eu não vejo como uma alternativa a outra. Eu vejo como mais uma camada do nosso negócio. Tá certo. Quer deixar algum recado final para os nossos visitantes no nosso site? Qual é o seu recado final para todos que estão nos assistindo? Não, eu acho que o recado final é: vamos ter calma, abrir os olhos, vamos parar de fomentar a indústria de que agora vai ser legalizado e começar a pressionar a legalização com impostos mais altos. Eu sou o primeiro a favor de impostos altíssimos em relação ao nosso ramo e estabelecer uma indústria que não seja apenas aberta, que dure por 100, 150 anos na frente. Ninguém quer jogo legalizado amanhã. Todo mundo está procurando estabilidade, tanto para o empresário, para o jogador, para o político e para taxação, para emprego. Jogo apenas não vai solucionar o nosso problema. Nós precisamos tomar vergonha e entender que não é para os próximos 5 anos, e sim para os nossos filhos, nossos netos, e a vida continua.